Nesta videoaula, nós vamos falar sobre as funções executivas. O que são funções executivas? As funções executivas são um conjunto de operações mentais que organizam e direcionam os diversos domínios cognitivos categoriais para que funcionem de maneira biologicamente adaptativa. Nós podemos dizer que as funções executivas é a função cognitiva mais complexa, que depende das outras funções cognitivas. E é por isso que ela amadurece mais tarde. Então, as funções executivas é basicamente o sistema de gestão do cérebro. Ele funciona em conjunto para organizarem e gerirem várias tarefas da nossa vida, permitindo que os seres humanos controlem e regulem os seus pensamentos e também os seus comportamentos. É muito importante que a gente saiba que as diferentes habilidades executivas e suas respectivas trajetórias de desenvolvimento têm o seu início, começa na infância, continua na adolescência e chega até a idade adulta. Ou seja, as funções executivas é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da trajetória de desenvolvimento da criança. Onde está localizada a função executiva? Quais são as regiões responsáveis pelas funções executivas? Nós sabemos que as funções executivas têm a ver com o córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro. Aqui nessa figura está aparecendo algumas regiões mais específicas, mas o importante é nós sabermos que as funções executivas têm a ver com o planejamento de comportamento, com a flexibilização das ações, com o funcionamento da memória de trabalho, com a avaliação de riscos, com a inibição de respostas inapropriadas, também com o automonitoramento, correção de erros e também com a atenção. O córtex pré-frontal é responsável pelas capacidades de atenção, adequação comportamental, elaboração do pensamento, idealização, previsão de consequências de um ato, segurar o instintivo, psique. Enfim, tudo aquilo que nos caracteriza como humanos e nos difere dos animais. É a última área a mielinizar e, portanto, a amadurecer. Só ocorre por volta lá dos 18 anos. Para que as funções executivas funcionem adequadamente, é importante que haja um domínio executivo. E para que exista esse domínio executivo, há um elenco de operações cognitivas que fazem parte desse processo. Dentre elas, nós temos a flexibilidade, o planejamento cognitivo e também a capacidade de autorregulação, tanto dos processos mentais quanto também do comportamento. Muito bem, nós vamos falar um pouco agora sobre essas características das funções executivas. A primeira delas é a flexibilidade cognitiva. O que significa flexibilidade cognitiva? É a capacidade de adaptação que a pessoa tem frente a situações adversas. Também capacidade de mudar o foco atencional ou então de perspectiva. E também adaptação do comportamento às demandas do meio. Como exemplo, nós temos aqui alternar, redirecionar o foco da atenção e posteriormente retomá-lo, ajustes e aceitação de mudanças. Nós temos um exemplo muito prático relacionado a essa característica, que é, por exemplo, quando você tem uma ideia de fazer algo, mas acontece alguma coisa e dá errado.
Então você precisa se adaptar a esta nova situação. Esta adaptação significa flexibilidade cognitiva. E esta flexibilidade cognitiva faz parte do processo do desenvolvimento das funções executivas. A segunda característica é o planejamento cognitivo. Aqui é uma habilidade capaz de criar um caminho para atingir uma meta ou completar uma tarefa. Para essa habilidade ser eficiente, é preciso aqui a memória de trabalho. A memória de trabalho, lembram, a gente já falou sobre isso, é a habilidade de sustentar e manipular a informação mentalmente para a realização de uma tarefa. É aquela memória que funciona com armazenamento temporário. Como exemplo desta característica, nós temos aqui o processo de leitura. É preciso memória de trabalho para que você consiga integrar as informações lidas. O mesmo acontece em um diálogo. Ou seja, quando você está lendo o primeiro parágrafo e até chegar ao final, você precisa lembrar do que você leu no início para poder integrar essas informações. Outro exemplo que pode ser utilizado com a criança e que é muito importante para estar trabalhando esse planejamento cognitivo é, pode ser, por exemplo, se tiver um brinquedo em um armário muito alto, você peça para ela fazer um planejamento das suas ações. Como é que ela pode fazer para pegar aquele brinquedo que está no alto? Então, ela vai precisar ali resolver um problema, ela precisa planejar as suas ações. A outra característica é a autorregulação dos processos mentais e também comportamentais. Aqui está bem relacionado ao autocontrole, que é a capacidade de pensar antes de agir, a capacidade de resistir a uma tentação para fazer o que é certo, a inibição de respostas inadequadas, a capacidade de inibição de estímulos distratores e o controle da impulsividade. É todo relacionado ao autocontrole. Essa capacidade ajuda a criança a desenvolver a habilidade de prestar atenção, agir com menos impulsividade e também aumentar a concentração em uma tarefa. Gomes nos diz que a estimulação cognitiva pode ser feita através de atividades lúdicas, cotidianas e simples, envolvendo jogos que exercitem a atenção, a memória e a relação causa-efeito. Atividades assim são estimulantes para as crianças, pois as mesmas aprendem brincando e promovem a discussão sobre as diferentes possibilidades na resolução da tarefa dentro do grupo. Atividades estimulantes voltadas para um aprender brincando, foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas, teremos o aprimoramento e melhora da capacidade intelectual desta criança. E o quanto antes oportunizarmos esta estimulação cognitiva, melhor será o desempenho dela como adulto, como indivíduo. Tanto o desempenho escolar, como diz Almeida, Moraes e Ramalho, quando eles falam que vai além desse desempenho escolar, né? Pois aumenta a autoestima, a satisfação profissional e o êxito na resolução de problemas cotidianos. Então, teremos um sujeito com maior autonomia entre ele e o meio. A disfunção executiva pode ser verificada durante o processo de aprendizagem da criança, durante o desenvolvimento da criança. E aqui vamos fazer um pequeno adendo, porque eu e você, agora adulto,
podemos analisar se as nossas funções executivas ainda estão precisando de aprimoramento. Quando uma pessoa tem dificuldade nas funções executivas, normalmente ela apresenta alguns sintomas na atenção, na concentração, ou então em organizar os seus pertences, na realização das tarefas, dificilmente termina as tarefas, deixa muitas tarefas pela metade, tem dificuldade de tomar decisões, pessoas muito indecisas, tem dificuldade em resolver problemas, não conseguem imaginar soluções, tem dificuldade de organizar as suas finanças, são muito desorganizadas com a questão monetária, tem dificuldades de organizar eventos e também muita dificuldade de julgamento. Repetindo então o que nós falamos antes, as funções executivas são desenvolvidas no decorrer do desenvolvimento da criança. E também é muito importante nós respeitarmos 3 princípios básicos. Primeiro, a criança aprende muito com o exemplo do adulto. E segundo, o diálogo é o segredo do aprendizado. A criança precisa entender o que lhe é solicitado. E terceiro, a criança que é educada com respeito e afeto tem a tendência de aprender com mais facilidade. Olha só que importante essa informação que Domingues nos traz. Ela diz assim: o educar, o impor limites, mostrar que é preciso aprender a esperar, não satisfazer as vontades, ensinar a aguardar o prazeroso sem imediatismo, enfim, tudo aquilo que proporciona um viver social mais adequado e ajustado proporciona o amadurecimento dos neurotransmissores inibitórios, a mielinização e também o amadurecimento do pré-frontal. Temos então aqui, portanto, uma atuação do ambiental e do educacional agindo sobre o neurofisiológico, e esse fato é de grande relevância e desconhecido pela maioria dos pais e educadores. E ela continua nos dizendo: as conexões entre os neurônios, principalmente na fase maturativa, estão abertas à espera de estimulação e de elaboração dos neurotransmissores relativos às condutas. É importante valorizar a autoestima e, nesse aspecto, é de grande relevância estruturar seu psiquismo e suas emoções. Para encerrarmos, é importante ressaltar que as crianças, elas estão num processo de maturação e cada uma tem o seu tempo e a sua forma de aprender. O professor não deve ignorar essas informações e, acima de tudo, deve respeitar o seu ritmo, a sua capacidade e também a sua maturidade.